E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroê até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. E era ela só, a única, não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abateste, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: pai meu, abriste tu a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Livro de Juízes, capítulo de número 11, versículo de número 30 ao versículo de número 36. Olá, meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Para vocês que não me conhecem ainda, o meu nome é Anderson Gomes e este é o nosso canal Oração da Manhã. Quero aqui mais uma vez agradecer a Deus por esta rica oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui juntos para a glória dEle. Quero agradecer a você e a sua família por nos permitir entrar na sua casa através deste vídeo, através desta mensagem que irá aqui ser pregada nesta manhã. Quero pedir para você que ore conosco, pois ao final deste vídeo, como de costume, nós vamos fazer uma oração a Deus. Então eu conto com a sua participação para meditarmos nesta manhã e ao final deste vídeo nós vamos fazer uma oração a Deus. E eu creio que Deus já agiu ao nosso favor. Eu poderia dizer que Deus vai agir. Não, eu digo, eu falo, eu relato com toda a convicção. Deus já agiu ao meu e ao seu favor. Creia nesta palavra, medite. Deus vai falar comigo e com você nesta manhã. Assista esse vídeo até o final. Deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas, seja canal de bênção nas mãos do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, vocês que estão aqui nesta manhã no canal Oração da Manhã. Hoje mais um dia que fez o Senhor, mais uma oração do ano 2021, do mês de fevereiro. Eu queria aqui chamar a sua atenção para meditarmos nesta palavra. Deus nos deu esta palavra e, claro, a palavra do Senhor, ela tem uma direção. Esta palavra, ela não volta vazia, mas antes ela tem uma direção. E qual é a direção? O teu coração, a tua casa e a tua família. Então, fique aí e medite conosco neste momento.
Abrimos as nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo de número 11, versículo de número 30 ao versículo de número 36. Mais uma vez vamos aqui falar sobre Jefité. Mas para quem nos acompanha, calma, tenha paciência, nós não vamos repetir a mensagem. Deus nos deu uma nova palavra e Ele quer falar com você. Meus irmãos, nós sabemos que Jefité era conhecido como varão valente e valoroso, homem de guerra, homem que lutava, homem que tinha os seus objetivos. Nós sabemos que Jefité foi expulso pelos seus irmãos e com isso a Bíblia vai nos dizer que Jefité foi para uma cidade muito distante e com ele começou a andar com homens de outras cidades. A Bíblia vai nos dizer que mesmo Jefité sendo rejeitado, sendo expulso pelos seus irmãos, a Bíblia nos diz que os irmãos de Jefité foram em busca de Jefité, para que ele pudesse guerrear, lutar contra os filhos de Amon. Meus irmãos, os filhos de Amon eram homens perigosos, homens que eram acostumados a guerrear. A Bíblia nos diz que quando os irmãos de Jefité ouviram esta notícia, ficaram com medo, temorosos, ficaram com grande temor diante dos inimigos. E quem foi que os irmãos de Jefité foram buscar? O próprio Jefité. Mas a Bíblia vai nos dizer que Jefité também era um homem de Deus. Jefité era um homem de Deus. E claro, como todo homem de Deus, e claro, não podemos deixar aqui de falar em mulher de Deus, isso se aplica ao homem e à mulher, antes de fazer qualquer coisa ao Senhor, para o Senhor, ele tinha que orar. Ele tinha que pedir conselhos a Deus. Bom é quando nós oramos. Bom é quando nós pedimos conselhos a Deus. Assim, seremos prósperos naquilo que fazemos. Quando oramos a Deus e pedimos o seu conselho, o seu auxílio e a sua direção. Só que Jefité, ele toma aqui uma grande iniciativa. Isso marcaria a vida de Jefité para sempre. E dentro desse texto, eu e você vamos aprender que nem tudo que sai do nosso pensamento devemos falar para Deus. Mas como assim, irmão Anderson? Mas Deus não é onisciente, Ele sabe de tudo? Mas a gente pode até pensar em algo. Mas quando nós nos dirigimos a Deus e colocamos aquilo como objetivo, Deus vai pegar e vai fazer. Deus vai nos analisar e pode colocar em prática aquilo que nós pensamos ou falamos. No caso de Jefité, Jefité fez um voto ao Senhor. Meus irmãos, fazer voto a Deus é uma coisa muito séria, mas muito séria mesmo. Você não está falando com qualquer pessoa. Você não está pedindo um voto a qualquer homem. Simplesmente você está pedindo ou fazendo voto ao Deus Todo-Poderoso, que é onisciente, onipresente, onipotente, poderoso, fiel, santo. O Deus que escuta as nossas orações. O Deus que escuta o nosso coração. O Deus que sabe o que nós vamos pensar ainda antes de nós pensarmos. A Bíblia vai nos dizer, no livro de Eclesiastes, eu queria que você, para entender, abrisse a sua Bíblia. Eclesiastes, capítulo de número 5, versículo de número 4 até o versículo de número 5. Veja o que diz o sábio Salomão. Quando a Deus fizeres
algum voto, não tardes em cumpri-lo. Porque não se agrada de tolos. Os que votares, pagam. Melhor é o que não votes do que votes e não pagues. Talvez aí você já entendeu o quanto é sério esse negócio de votar, fazer um voto a Deus. As pessoas por aí, né? Outras religiões, e eu não vou entrar neste mérito, elas dizem que faz promessas a Deus. Nós, como evangélicos, cristãos, nós votamos, fazemos votos. E quem nunca fez um voto a Deus? Mas o que é que nós trazemos aqui nesta manhã? É que quando os irmãos de Jefté o procuraram, certamente ele disse: espera aí que eu vou falar com Deus. E assim ele fez. Ele disse: olha, Senhor, veja bem, eu vou guerrear contra eles. E se o Senhor me der vitória, sabe o que eu vou fazer? O meu voto é o seguinte: a primeira pessoa que sair da minha casa quando eu estiver de volta, a primeira pessoa, eu vou lhe oferecer. É tua, é teu. Qualquer pessoa que aparecer, o que aparecer é teu. Meus irmãos, nós vamos ver isso na Bíblia Sagrada de uma forma que até parece um pouco inusitada. E por quê? Porque poderia aparecer qualquer pessoa. Também poderia aparecer um animal, como poderia passar ou aparecer ali um amigo. Mas quem apareceu? Apareceu a filha de Jefté. Meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer que no versículo de número 34 diz assim: vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro. Meus irmãos, a alegria daquela jovem era tão grande que a Bíblia diz que ela chega com adufes e com danças, instrumentos, dançando, alegre, feliz, como quem diz: o meu pai venceu a batalha. O meu pai venceu os filhos de Amon. Grande foi a alegria, mas a Bíblia nos diz que em contraste com a sua filha, a Bíblia vai nos chega a nos dizer que naquele momento ele rasga as suas vestes. Ele começa a se lamentar. Ele começa a ficar triste. E quando ele fica triste, a sua filha lhe pergunta o porquê. E ele disse: eu fiz um voto ao Senhor. E neste voto, eu dizia ao Senhor que quem aparecesse, eu iria oferecer como sacrifício. E o que me chama aqui a atenção, meus irmãos, é que a filha de Jefté poderia muito bem dizer: olha, meu pai, quem votou foi o Senhor. Foi o Senhor quem falou com Deus. Eu não tenho nada a ver com o seu voto. Mas não. A Bíblia nos diz que no versículo de número 36, veja o que ela disse. E ela lhe disse: pai meu, abriste tu a tua boca ao Senhor. Faze de mim como saiu da tua boca. O que foi que ela estava dizendo? O que o Senhor pediu a Deus, pode fazer de mim, não tem problema, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. O Senhor te deu vitória. Meus irmãos, que momento na vida de Jefté e de sua filha. Alguns estudiosos chegam a afirmar, e eu não vou entrar aqui também neste mérito, que era sacrifício de vida. Mas nós sabemos que o nosso Deus, ele não aceita o sacrifício de vida. É verdade que nós vamos nos apegar ao que aconteceu aqui no versículo de número 37, que ela se pouparia pela vida inteira de se casar com alguém, ou seja, a sua virgindade seria poupada. E esse foi um dos sacrifícios que ela teve que fazer pelo voto de Jefté. Talvez isso pode parecer normal ou uma coisa até simples, mas Jefté não foi avô através de sua filha,
que ficou virgem a vida inteira, devido a um voto que ele fez ao Senhor. Eu não vou aqui discutir se o voto que ele fez foi certo ou errado, mas de uma coisa eu tenho certeza: nós aqui vamos tirar grandes lições através desse texto. Eu falo sempre aqui no canal, e quem nos acompanha sabe, que devemos ter responsabilidade, cuidado, temor quando formos falar com Deus. Por quê? Porque Deus não é criança. Deus não é um velho senil, um velho que se esquece. Não, Deus se lembra de tudo que nós falamos. O que você falou há 10 anos atrás, a Deus, hoje, Deus se lembra. Você até pode se esquecer, mas o HD de Deus não se apaga, não se corrompe. E nele não se apaga nada. Deus não se esquece de nada do que nós falamos. É assim é em nossas vidas. Você faz votos a Deus, passa os anos e você não cumpre. Deus, Ele cobra de mim e de você. Meus irmãos, eu lembro que uma pessoa fez um voto a Deus e eu acredito, eu fiquei um pouco pensativo quando eu vi ela fazendo aquele voto. Não porque ela fez um voto, mas porque ela fez um voto publicamente. Ela estava fazendo um aniversário, esta pessoa que eu conheço, aniversário de 15 anos, e ela chamou muitos irmãos da igreja e deram para ela a oportunidade de agradecer, deixar um versículo ali. E diante da emoção, eu acredito que ela estava sentindo de estar ali com os amigos e familiares, os irmãos da igreja, ela disse que havia feito um voto ao Senhor. E ela disse assim: Senhor, se o Senhor vê que eu for sair da tua presença, pode tirar a minha vida. Pode tirar. Eu não quero viver. Se o Senhor ver que eu vou sair da tua presença, se eu vou deixar de ser crente, deixar de ser evangélica, deixar de ir para a igreja, por favor, tire a minha vida. Muitas pessoas acharam bonito aquele voto que ela fez ao Senhor. Mas isso é uma coisa muito séria. É verdade que esta jovem passou-se os anos e hoje, infelizmente, ela não está mais na igreja, ela não serve mais ao Senhor. Mas eu fiquei assim imaginando. Imagine se Deus tivesse levado em consideração aquele pedido. Hoje ela estaria morta. Meus irmãos, aquilo que você pede a Deus em oração, em pensamento, aquilo que você fala, talvez eu não vou lhe cobrar. Preste bem atenção, eu não vou lhe cobrar. Mas nesta manhã, Deus te faz lembrar daquilo que você fez a Deus. Aquele voto que você fez a Deus. Meus irmãos, eu lembro, para que você possa entender, eu fiz um voto ao Senhor. Eu fiz um voto a Deus. E depois que eu fiz esse voto a Deus, eu confesso que eu fiquei com medo. Eu disse: meu Deus, eu fiz esse voto, será que eu vou conseguir cumprir? Porque o voto que eu fiz a Deus foi um voto de fidelidade para a vida inteira. Eu disse a Deus, eu estava desempregado e eu falei assim: Senhor, se tu me der um emprego, e se eu ficar por muitos anos neste emprego, eu vou dar todos os meses o meu dízimo. Eu não vou negligenciar o dízimo na casa do Senhor. Eu vou pagar. Meus irmãos, eu sei que é uma ordenança bíblica, mas depois eu disse: meu Deus, e quando as contas vêm? E quando as coisas ficar difíceis, o que é que eu vou fazer quando eu não puder pagar? Meus irmãos, eu sei que já faz 5 anos que eu fiz esse voto ao Senhor e até aqui Ele tem me ajudado. Mas assim, eu fiquei com medo. Até hoje eu fico dizendo: meu Deus, em meio a uma crise, né, a tudo quanto tem acontecido, eu disse: meu Deus, me ajude para que eu possa pagar este voto ao Senhor. Mas tem pessoas, meus irmãos, que faz muitos votos, Deus cumpre tudo. Tem pessoas que faz voto a Deus e diz que depois que Deus lhe der algo,
vai fazer um culto de ação de graça. Depois que Deus lhe der algo, vai ser mais crente. Depois que Deus lhe ajudar, vai fazer mais coisas para Deus, vai pregar mais. Ou se não pregava, vai pregar. Se não cantava, vai cantar. Ou se cantava, vai cantar mais ainda. Ou fazer até como eu fiz, né? É verdade que é uma ordenança bíblica, é oferecer todos os dízimos e oferta à casa do Senhor, dar em dobro, sacrificar sua vida, jejuar. Meus irmãos, eu vi um voto que uma pessoa fez, uma pessoa dizendo que havia feito um voto, e eu fiquei preocupado com aquele voto, que foi mais difícil do que o meu. Ela disse que ia jejuar todos os dias de sua vida. Meus irmãos, isso é muito sério. Por que é sério? Porque pode acontecer dessa pessoa passar por um problema de saúde e não poder fazer este jejum. Veja como é difícil. Não sei se ela tem cumprido esse voto, mas de uma coisa eu tenho certeza: se ela não cumprir, Deus vai cobrar dela. Meus irmãos, eu sei que nesta manhã a palavra nos levou para um contexto de vida totalmente diferente, mas é Deus que está falando conosco. Deus está nos alertando. Melhor é que não votes se você não vai pagar. Deus, Ele chama aquele que não paga o seu voto de tolo. Você é tolo, você que não paga. E Deus vai cobrar de você. Eu sei que eu já falei aqui para alguns irmãos, talvez nem todos viram, né? Uma irmã que fez um voto ao Senhor e disse que se Deus lhe desse uma casa, ela iria dar um culto de ação de graça. E em vez de ela dar um culto de ação de graça ao Senhor, o que foi que ela fez? Ela deu uma festa juntamente com seu marido, com bebidas, danças, coisas que Deus não se agrada. Dias depois, a sua filha perdeu a vida porque ela não sabe o que é fazer um voto a Deus. Mas nesta manhã, se você tem um propósito de Deus, sim, um propósito de Deus para a sua vida, aquilo que você acha que Deus quer, ou aquilo que você tanto quer na sua vida, vote, faça um voto a Deus, peça a Deus. Mas tem uma coisa: quando Deus fizer, por favor, pelo amor de Deus, cumpra o seu voto. Não faça como muitos. Mas preste bem atenção. Jefté aqui pagou um alto preço. Que preço, meus irmãos? Que preço? Quando ele chega, ele se encontra com a sua filha. E eu acredito que Jefté poderia até dizer: acabou com a minha família. A minha descendência não vai mais aumentar. A minha família não vai mais crescer. Acabou por aqui, eu não vou ter netos, não vou ter mais ninguém. A Bíblia nos diz que ele não tinha filho nem filha mais, só era ela. Então, meus irmãos, nesta manhã, que possamos ter o temor de Deus. Temer a este Deus, temer aquilo que nós falamos. E que esta palavra que sai da nossa boca também se cumpra diante de Deus. Amém? Receba esta palavra em nome de Jesus. Vamos orar neste momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de bondade, Deus de misericórdia. Aqui nós entramos mais uma vez na Tua presença para Te adorar, Te glorificar e render um culto de adoração ao Teu nome. Queremos Te pedir neste momento, Senhor, por muitas vidas que estão aqui ouvindo esta palavra, nos acompanhando em oração, orando conosco. A Tua palavra também nos diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que nós não sabemos. É a Tua palavra quem diz isso. Então, nesta manhã, Senhor, nós clamamos a Ti, nós rogamos a Ti, nós oramos a Ti, Senhor. Estamos de joelhos clamando a Ti. Pessoas estão pedindo por portas de emprego. Pessoas estão pedindo por curas, libertação, renovação, restauração de famílias. Ó Senhor, cura o enfermo. Vai no hospital, vai nos presídios para a glória do Teu nome. Atenda, Senhor, cada pedido que foi feito
Atenda, Senhor, cada pedido que será feito aqui para a glória do Teu nome. Senhor Deus, nós queremos Te pedir por todas essas bênçãos e já Te agradecer em Teu nome. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vai em paz.